Pré-campanha com jeito de campanha política no Distrito Federal, que parece esquentar com a chegada de mais nomes para disputar a cadeira mais importante. Eu converso agora com um dos pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, o general da Reserva do Exército, Paulo Chagas. General, muito obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer estar aqui com você. O que motivou o senhor a ingressar na política? O que me motivou foi justamente a minha profissão, o sentido da minha profissão. Eu, como soldado, eu fui treinado para servir a pátria, servir ao Brasil através do Exército. E o momento que nós estamos vivendo é um momento muito especial, em que a sociedade se sente quase que órfã de representação. E eu, como integrante dessa sociedade, eu tive uma participação que me deu um protagonismo que eu não esperava, mas é bem acima do que eu alguma vez tivesse imaginado, se é que tivesse imaginado alguma vez isso. E a oportunidade que aparece para eu voltar a servir. Na reserva, a gente fica como se estivesse perdido no espaço, né? A gente tem ideias, tem opiniões, tem vontade de fazer. Quer dizer, muitas ideias sem poder exercitá-las. Né? E o caminho que eu encontrei foi de dar conhecimento aos meus amigos das minhas angústias, das coisas que eu vejo que não gosto, das coisas que eu achar que deveriam ser modificadas e como que deveriam ser. E a partir disso é que eu acabei sendo instado a responder de outra forma, não de fora, mas de dentro dela. De deixar de ser uma pedra para me transformar numa vidraça. Né? Estar do lado de dentro e efetivamente responder aquilo que eu acho que tem que ser. E agora, bom, já que você já disse tanto, né, se proponha a fazer aquilo que você disse que acha que deveria ser. O senhor já está em Brasília há muito tempo? Eu servi em Brasília pela primeira vez em 74. Servi em 74, 75, fui tenente aqui nos Dragões da Independência, onde que nasceu a minha primeira filha, minha filha mais velha, que hoje é major do Exército, médica do Exército. E depois retornei a Brasília já como tenente-coronel, e aqui fiquei até a promoção de coronel, eu comandei os Dragões, o mesmo regimento que eu servi como tenente, e saí daqui de Brasília em 98 para ser adido militar no Reino Unido. E voltei para Brasília, fui promovido a general, circulei por 2 anos e meio em Natal e no Rio de Janeiro, fazendo a Escola Superior de Guerra, retornei a Brasília e não saí mais. Desde 2004 estou em Brasília. Quer dizer, o senhor conhece bem, então, essa sequência, essa história, esse histórico de Brasília desde essa época, né? Conheço bem e gosto muito de Brasília. Tenho minha família toda em Brasília, minhas 3 filhas, meus 5 netos estão aqui em Brasília. E aqui pretendemos todos ficar para sempre. As pessoas falam assim, normalmente a sociedade vê o militar como uma pessoa assim, uma figura diferente, né? Até por conta da formação. O que significa exatamente essa formação militar? Olha, eu diria que se você fizesse essa pergunta algumas décadas atrás, né, talvez muitas décadas atrás, perguntasse isso para a geração do meu pai, talvez não houvesse essa diferença tão grande. Porque o que acontece é que nos últimos tempos, essa diferença, por que isso aparece tanto, é porque os militares preservaram os valores da nossa sociedade, os valores que foram construídos desde o descobrimento. Eu gosto de falar nisso. O Brasil, quando foi descoberto, o primeiro sinal de terra, pensaram que era uma ilha e botaram o nome de Ilha de Santa Cruz. Já era um valor. E depois, não é uma ilha, é um continente, então é terra de Vera Cruz, da verdadeira cruz. Então, o Brasil já começou
na descoberta, no descobrimento com os seus valores. Então, esses valores é que nós vemos, de uns tempos para cá, serem agredidos, distorcidos, negligenciados. Mas, eu digo negligenciados por nós, cidadãos, e atacados por aqueles que querem vê-los destruídos. Então, eu acho que hoje, considerando que os militares conseguem, pela sua formação, que exige esses valores, porque doar-se à pátria na profissão, no sentido de doar-se à vida como um todo, né, inclusive com o risco de perdê-la pela pátria, exige valores, porque ninguém vai se oferecer à pátria se não for por valores. Assim, isso vale a minha vida. Essas percepções, o que o senhor está dizendo, o senhor colocaria uma necessidade exatamente para mostrar que essa intervenção veio exatamente para resgatar o cidadão, a sociedade carioca? Eu diria que essa intervenção não veio para isso, mas ela contribuirá para isso. Eu acho que existe um momento no Rio de Janeiro, nós temos uma crise aguda de segurança que precisa ser colocada num nível de normalidade. E, vamos dizer, esses valores, essas condições do soldado de doação que são necessárias nesse momento para vencer esse obstáculo, esse primeiro obstáculo, de recolocar as coisas nos seus níveis, né, aceitáveis, ou níveis controláveis. Eu não diria aceitáveis, porque em 10 meses não haverá possibilidade de colocar o Rio de Janeiro num nível de segurança normal, não, mas um nível de segurança que a gente entenda que ele pode ser melhorado e deve ser melhorado com certeza. Só acho que esse tempo, então, ele não será suficiente. Não, é insuficiente para dizer, olha, o Rio de Janeiro, devolver o Rio de Janeiro pacificado. E essa também, já que eu falei em pacificação, esse tem sido o termo que tem sido usado. Polícia pacificadora, esse termo da pacificação tem sido usado para caracterizar o problema, o grande problema do Rio de Janeiro, que por acaso o Rio de Janeiro não é o estado que tem os índices de criminalidade mais altos. Segundo a imprensa, segundo a gente sabe, o Rio de Janeiro está em 10º ou 11º lugar. Então existem 10 estados aí que a situação da criminalidade é mais grave. Talvez o Rio de Janeiro, pela sua proeminência no cenário mundial, ele tenha uma importância maior. Mas essa ideia da pacificação, eu sempre digo o seguinte: paz é a antítese da guerra. Nós estamos em guerra e queremos a paz. Então, se nós estamos querendo pacificar, nós temos que admitir que o Rio de Janeiro está em guerra. Que tipo de guerra? Não é uma guerra tipo Segunda Guerra, que nós vamos ter que conquistar isso. Não, o Rio de Janeiro está inseguro num nível que pode ser considerado de guerra. Então tem que ser tratado dessa forma. Então, o adversário, eu não vou chamar de inimigo, vou chamar de adversário, porque são brasileiros que estão lá. Da própria sociedade, né? Exatamente. O narcotraficante, ele é contra a sociedade. Né? Exato, é isso. Então nós temos que primeiro vencê-lo. Primeiro tem que vencer, dominar completamente. Depois de dominado, nós como vencedores, vamos estabelecer as condições da paz. E aí o Rio de Janeiro estará pacificado. Agora, o que tem sido feito é uma negociação nos termos do adversário. Então, a negociação não dura, porque... Só acha que a questão de direitos humanos pode estar atrapalhando? Com certeza, porque existe essa paranoia com relação aos direitos humanos. Os direitos humanos são das pessoas corretas, que entendem o que são os direitos humanos e que têm direitos humanos. Agora, aqueles que não respeitam os direitos humanos, eles têm que ser tratados de uma maneira
especial, excepcional, o Estado tem que entender isso. O desejo do mal não é um direito, não. Não, inclusive eu vi uma expressão que diz que o combate à criminalidade feito pela Força Armada é inconstitucional. Então a criminalidade tem um valor constitucional, tem algum respaldo constitucional, tem a criminalidade. Se nós vamos combater a criminalidade, é inconstitucional, não pode ser inconstitucional. Alguma coisa está errada e tem que ser modificada, nem que seja excepcionalmente para resolver esse problema do Rio de Janeiro. E sem isso fica muito difícil. Outra coisa também, eu escrevi até um texto que eu disse: missão dada, missão cumprida. O Exército sempre foi assim, as Forças Armadas sempre foram assim. Recebi a missão será cumprida. Agora, ela será cumprida de acordo com os meios que lhe forem oferecidos. Então não pode fazer alguma coisa que esteja fora das suas possibilidades. E as possibilidades são dadas pelos meios materiais, de recursos humanos e também esses meios de segurança jurídica para agir de acordo com o que tem que ser. General, saindo do Rio de Janeiro e dessa questão da violência e dessa guerra realmente que está sendo enfrentada agora pelo Exército, pela intervenção, como é que o senhor vê Brasília, violência em Brasília? Nós temos tido vários assaltos aqui, a mão armada inclusive, a Zanorte é uma coisa complicada. Todo o Distrito Federal está desse jeito, né? Eu vi agora há poucas horas atrás, uma apresentação dos índices de criminalidade, da quantidade de crimes, etc., e diz que está caindo, não muito, mas está caindo, mas em compensação outros crimes estão subindo. Quer dizer, de qualquer maneira, a realidade permanece a mesma. Então, como qualquer estado, o Distrito Federal não difere dos demais estados. O Brasil está na área de segurança pública e precisa de uma reformulação. E a reformulação começa em todo o sistema, tem que ser reformulado. Começa, por exemplo, do sistema penitenciário. Nós não temos lugar para colocar as pessoas que, nesse momento, entendem que o crime vale a pena. O crime está valendo a pena no Brasil, senão não teria tanta gente cometendo crime. Por quê? Porque nós temos leis para tudo, mas temos uma impunidade. Não adianta ter leis, nós temos que fazer essas leis valerem. E no Brasil é um país que a gente costuma... Então, a lei não pegou ou não pegou a lei. Se é lei, tem que ser cumprida. E eu vejo que nós temos que fazer uma reformulação, começando no sistema penitenciário. Ele tem que ser reformulado. Ele não tem lugar para todo mundo. E não é apenas uma questão de ampliar os espaços para colocar mais gente. É também modificar a maneira como essa gente é tratada lá dentro. Essa gente tem que não ser um depósito de gente, tem que ser uma tentativa de recuperar essa gente que é aprisionada, é colocada... O preso trabalhar, por exemplo. Por exemplo, aqui em Brasília, segundo eu sei, havia ou há isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. O preso não pode ficar simplesmente preso. Ele tem que produzir alguma coisa. Tem que produzir. É lógico que eu não posso obrigar o preso a trabalhar, né? Mas aqueles que querem têm que ser estimulados a trabalhar. Então começa por aí. Tem que mudar esse sistema, aperfeiçoar o sistema penitenciário. E depois vir corrigindo as outras coisas. E principalmente com relação a esses direitos exacerbados que todo mundo acha que tem. Né? E ninguém mais tem dever de nada. Ontem eu fui perguntado sobre se eu, como governador, ou se eu for eleito governador, como é que eu via a repressão das manifestações. Eu disse, não vejo nada, não tenho nada contra as manifestações. Eu participei aqui em Brasília de quase todas as manifestações. Eu só não participei das manifestações aqui em Brasília porque nas ocasiões em que eu não estava em Brasília. Eu organizei a participação dos meus amigos do Grupo Ternuma, para nós irmos às manifestações. Não tenho nada contra. Eu tenho contra o vandalismo, a baderna, a utilização do mote, daquilo que nos leva à rua, para fazer baderna, para
depredar o patrimônio público e privado, isso que não é outra coisa. Mas o senhor vai admitir que a polícia vai bater no cidadão? Eu disse, você, quando é que você... Não, que a polícia, aqui numa manifestação dos professores, a polícia estava batendo no cidadão. Eu disse, você está me contando um efeito sem causa. A polícia bateu à toa? Por quê? Me diga por que a polícia estava batendo. Não, o cara estava quebrando a calçada, estragando a rua. Pô, então tem uma razão. Certamente o policial foi lá para coibir e ele reagiu. Então, isso é uma coisa... Eu não sou contra a manifestação. Eu sou contra a baderna, eu sou contra o vandalismo, eu sou contra a agressão aos direitos dos outros, ao patrimônio dos outros. Eu não posso ser a favor disso. Nada justifica isso. É bom para aquele que nos acompanha, né, nessa conversa com o general Paulo Chagas, explicar o que é exatamente o Ternuma, né? Que é o terrorista nunca mais, né? Esse é um movimento, né? Não, é um grupo, é uma ONG que foi criada no final dos anos 90 para se contrapor ao tortura nunca mais. Não que o grupo Ternuma seja a favor da tortura, mas colocar que, como nós falamos aqui, nós temos que colocar sempre as coisas nos seus devidos lugares. Uma coisa é causa, outra coisa é consequência. E, de repente, a gente só fala em consequências sem saber das causas, né? Então, isso é muito comum. Nós vimos aqui, eu vou fazer uma crítica aqui no seu programa, vou me valer desse espaço para fazer uma crítica à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade fez uma análise de causas, de efeitos sem causa. Não, porque o fulano foi preso, não sei, mas ninguém falou de por que eles foram presos, por que o cidadão estava preso. Então, o Ternuma se coloca para contar a história, como ela foi. E outra, voltando ainda, insistindo só um pouquinho para aproveitar esse momento para fazer uma propaganda, marketing do Grupo Ternuma. O Tortura Nunca Mais, o conteúdo do Tortura Nunca Mais, ele está, se eu for pesquisar, ele saiu todo de dentro do Tribunal Militar, do STM. Então dizer que foi impunidade, não foi. Todo esse conteúdo estava lá no tribunal, foi investigado, foi julgado, etc. E não se fala na ação, não foram investigar lá no tribunal a ação dos terroristas, que eles também foram julgados lá. Então, para isso que surgiu o Ternuma, para contar a história. O professor Olavo de Carvalho aconselha as pessoas que o procuram. Se você quer conhecer a história, vai lá no site do Ternuma, que a história está lá. Muito bom. General, a gente falava sobre a questão da segurança, assim como saúde e educação, são recursos federais, né? Como é que o senhor vai tratar essas três questões que têm esses recursos que não precisam sair do caixa do GDF? Olha, esses são os três principais problemas, e não são três principais problemas do Distrito Federal. Eles são os três principais problemas do Brasil. E são justamente as missões indelegáveis do Estado. A segurança, a saúde, a segurança de todos, a saúde de quem precisa do Estado para estar saudável, né, para tratar da sua saúde, e a educação básica. Eu fiz o meu primário todo em escola pública, né? Depois entrei para o Colégio Militar, que também é um colégio, uma escola federal, né? Não é privada, mas esses são os focos do interesse maior que o Estado deve ter. Eu vejo aqui em Brasília, que é onde eu tenho que me interessar mais e realmente estou levantando todos esses dados, por exemplo, na segurança pública, falta, no meu entendimento, para começar qualquer diagnóstico e para tomar qualquer atitude, reestruturar, não reestruturar a polícia militar ou a polícia civil, mas estruturar, assim, dar uma organização vertical, disciplinada, vertical, hierarquizada. Todos os órgãos de segurança estão no mesmo nível, estão horizontalizados. E nós precisamos de unidade de comando. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. O interventor está na cabeça
da estrutura e depois vão se estruturando, botar um outro general na segurança pública e vamos estruturando isso de tal forma que haja unidade de comando, que haja coordenação, controle, integração, inteligência. Isso tudo está trabalhando aqui, segundo eu fui informado, de uma forma horizontal. Todos se ligam diretamente com o governador, inclusive o secretário de Segurança Pública, que não tem ascendência sobre os órgãos de segurança. Então, é ordem para mais eficiência, maior eficiência, né? Exatamente, é uma questão de se botar na vertical, hierarquizar e delegar ao secretário de Segurança Pública o poder de comandar essas ações todas. Aí entra outro problema, vai ser o quê? Um policial militar? Vai ser um policial civil? Com certeza, no meu entendimento, não. Porque primeiro precisamos fazer a integração deles, não no sentido de ter uma polícia só, que eu sou contra. Né? Desmilitarizar a polícia militar, sou contra. Não. Se a polícia civil, a polícia militar, cada um tem a sua missão e assim que tem que ser. Mas de fazer com que essas duas instituições trabalhem em conjunto, em benefício da sociedade. Elas trabalham separadamente e me parece que fazem questão de não trabalhar em conjunto. Uma quer mais do que a outra. Eu vejo a Polícia Civil se militarizando, a Polícia Civil já tem uma espécie de um BOP lá dentro, um BOI, que são tropas especiais, etc. Por quê? Se já tem o BOP. Então, um está entrando na seara do outro. General, tem uma notícia aí de que o senhor estaria mudando de partido, é verdade? Sairia do PRP para o PSL do candidato Jair Bolsonaro? Campeão, isso é um ensinamento para mim, viu? Porque, aliás, vou contar uma piadinha que eu ouvi agora há pouco. Eu estava dizendo, eu sinto uma dificuldade porque nós somos militares pragmáticos e cartesianos. As coisas têm que acontecer, a gente vai e faz o estudo. Aí o cara disse, pois é, agora você está entrando no ambiente do caos, né? Sim. Então, essas coisas não cabem aqui dentro desse ambiente. Não que eu veja que seja, eles falaram, a causuística, né? Eu não que eu veja assim dessa forma, mas eu me lembrei que me disseram uma vez que o Tancredo Neves disse que a política é como uma nuvem. Você olha para a nuvem, ela está de um jeito. Baixo, olha de novo, ela não está nem no mesmo lugar, nem do mesmo jeito. E é isso que eu tenho visto. Já tem outra forma, né? Já tem outra forma. Então, essa troca de partido, o meu partido é o PRP, eu estou no PRP. Nós recebemos, foi um convite, uma proposta para, já que eu apoio a candidatura do deputado Bolsonaro e ele apoia a minha candidatura, para nós estarmos juntos no mesmo partido. Nós estabelecemos algumas condições, porque não é simplesmente me oferece, eu saio de um partido, vou para o outro, isso não cabe na minha cabeça, né? Nos meus valores. Tá. Eu assinei um documento, e agora, olha, eu não quero mais, me ofereceu melhor, eu não estou à venda. Só quer manter o compromisso também. Né? Manter o compromisso. Então, nós fizemos um acordo e fizemos uma negociação, e era interessante para os dois partidos. E eu só aceitei isso depois que o presidente do PRP entendeu que era vantajoso para o PRP também. Então, primeiro recebemos uma proposta e fizemos uma contraproposta. O PSL estudou essa contraproposta e parece que houve um atrito qualquer lá que não atendeu não é que sejam as nossas exigências. Aquele acordo que nós fizemos queria fortalecer realmente os dois partidos, fortalecer a união, porque eles estão unidos, não deixarão de estar unidos, mas é fortalecer essa união. Aconteceu qualquer coisa lá no PSL que isso não se concretizou. Então eu continuo no meu partido, continuo apoiando o deputado Bolsonaro e ele continua me apoiando, nós vamos fazer isso tudo juntos, mas cada um no seu partido. General, com um número grande agora parece que vai acontecer dessa maneira, né, de pré-candidatos,
não é? Parece que assim, o número de eleitores não vai aumentar muito. Tem que ter um número suficiente para chegar lá. Claro. Não é? Então, parece que os partidos políticos, alguns partidos, já estão querendo conversar com o senhor. O senhor aceita conversar? Eu aceito conversar. Não aceito negociar. Até porque eu não tenho nada para negociar. Eu não tenho absolutamente nada para negociar. Eu pretendo cumprir os 4 anos como governador, fazer o que tem que ser feito, a qualquer custo, inclusive o custo político, porque não tenho nenhuma pretensão de fazer carreira na política. Eu digo que eu não tenho passado na política, eu quero ter futuro. Eu só tenho futuro, só olho para frente, não tem nada. Não pode olhar para trás que não vai encontrar nada para negociar comigo. Porque eu estou entrando agora, me filiei ao partido há poucos meses, nem meses, acho que não tem. E é dessa forma que eu vou entrar nesse jogo. Vou entrar para ganhar. Vou entrar para ganhar porque eu tenho condições de ganhar esse jogo. Eu sei que a sociedade brasiliense, a sociedade do Distrito Federal, quer alguém que não tenha compromissos com o passado, que é alguém novo. Não novo de idade, porque senão eu não poderia me apresentar. Eu estou com quase 69 anos, não posso me considerar ninguém novo. Posso estar em bom preparo físico, boas condições de saúde, e estou com muita disposição para entrar nessa disputa, mesmo sendo novo no ambiente, mas com muita convicção de que tenho condições e vou vencer. Não estou entrando, nunca entrei em nenhuma disputa. Sempre fui atleta de hipismo, polo, salto, adestramento. Não entro em nada a não ser para ganhar. Posso até não ganhar, mas eu entro para ganhar. E tenho tido muito sucesso. No esporte tenho muito sucesso. Com certeza terei sucesso também na política. General, a reserva deu vigor às ideias, né? E por isso o senhor está, então, decidido a estar mesmo nessa campanha e gastar a sola de sapato. Exatamente. Sem gastar sola de sapato vai ser difícil vencer. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado.